Francisco. Celebre cada missa como se fosse a primeira, como se fosse a única e como se fosse a última. E isso realmente tenho procurado fazer em toda a minha vida de padre. Cristo, sumo e eterno sacerdote, fazei de nós um povo santo e forte. Eu sou o padre Francisco Albertin Ferreira. Nasci no dia 21 de dezembro de 1966, na cidade de Monte Santo de Minas. Sou monte-santense. E falar sobre vocação é falar sobre o mistério. E para mim é mistério mesmo. Porque eu morava numa zona rural em Monte Santo de Minas. E nem conhecia padre. E era poucos padres nessa época, eram os padres sacramentinos que estavam em Monte Santo. E raramente tinha missa nas roças. E desde criança, que eu me entendo por gente, eu queria ser padre. Mas como? Se nem contato com os padres direito eu tinha. Então a gente vai ver assim que realmente é vocação. E no dia que eu ordenei padre, no dia 4 de maio de 1997, o Dom José Geraldo, que foi o bispo ordenante, ele dizia: Francisco, celebre cada missa como se fosse a primeira, como se fosse a única e como se fosse a última. E isso realmente tenho procurado fazer em toda a minha vida de padre. 27 anos de padre. Estar assim no ano vocacional dando testemunho nem sempre é fácil, porque na verdade é mistério de Deus. Padre é aquele que realmente está com a graça de Deus e procura ser fiel a essa graça de Deus, juntamente com o povo sacerdotal de sua comunidade, onde Jesus o colocou. E nesses 27 anos de padre, a minha primeira paróquia foi o Santuário de Santa Rita de Cássia, ou a Paróquia Santa Rita de Cássia, em Cássia, juntamente com o Monsenhor Silvio Puntel, saudosa memória. Por ser a primeira paróquia, obviamente ali você aprende tudo, né, o que é ser padre na prática, e é muito importante isso, né, uma paróquia no dia a dia dela. Aí eu fiquei como vigário até 1999, o Monsenhor faleceu, foi a minha primeira paróquia, fiquei como pároco, fiquei de 97 até 2005 lá em Cássia, 8 anos e meio. E foi uma experiência maravilhosa, um povo maravilhoso, uma experiência de fé. Depois, eu fiquei 8 meses na Paróquia Sagrado Coração de Jesus como vigário do Padre Graciano, outra grande figura que todos nós conhecemos, né? Teve acidente, pessoa de muita fé, de Deus, sofria muito, mas sempre com Deus no coração. Fizemos uma experiência lá em Poços de Caldas, juntamente com o povo do Sagrado Coração. Depois eu assumi a Paróquia São Paulo Apóstolo, que foi de 2006 até 2010. E lá, então, a gente fez um trabalho com a juventude, um trabalho na linha de evangelização, principalmente com os grupos bíblicos de reflexão, e um trabalho na área social que realmente lá, graças a Deus, expandiu bastante. E um povo muito querido também lá da São Paulo Apóstolo. Depois, evidentemente, aí eu fiz aquilo que eu considero a maior experiência da minha vida enquanto padre, foi missão. Eu conversei com o Dom José Lanza Neto, e aí eu tinha vontade, sempre sonhei fazer missão. Desde que eu entrei para o seminário, até antes mesmo, já tinha esse desejo no coração de fazer missão. Eu queria ir para a missão. E aí eu e o padre Antônio Carlos de Mello fomos para Paragominas, né, no Pará, nossa diocese irmã. E lá é outra história. Lá realmente a gente chegou a uma comunidade muito pobre, pobre mesmo, mas rica de fé. Isso que é o importante. E aí, muitas vezes a gente ia para as colônias, lá como tem comunidades rurais, é chamado de colônias, e muitas dessas colônias só chegam de barco. Então, barco lá é um meio de transporte muito utilizado. E eu aprendi em Paragominas, no Pará, nessa missão, o que é ter fome e sede da palavra de Deus. Me lembro um dia de Natal, que eu fui numa comunidade lá, distante, mais ou menos quase 100 quilômetros de distância de Paragominas, era assim mesmo lá. E aí eu cheguei, muita gente, vários, o próprio pai, a própria mãe, os próprios filhos iam se batizar. O pai não era batizado, a mãe não era batizada, os filhos não eram batizados. Disse, mas vamos conversar aqui. Qual foi a última vez que vocês tiveram uma missa aqui? E um deles disse, nunca, padre. Essa é a primeira missa. Embora tenha igreja de crente aqui, nós nunca foi lá. A gente tinha certeza que um dia Deus ia mandar um padre para nós. Nós estávamos rezando para isso. Foi uma experiência maravilhosa de evangelização,
da palavra de Deus, dos sacramentos, de ampliar a igreja. Graças a Deus aí a comunidade lá multiplicou bastante os fiéis. Então foi uma alegria muito grande. Eu trago no coração essa missão em Paragominas. Mas também depois, quando eu já estava em Campestre, já eu falo sobre Campestre, eu também fui em São Gabriel da Cachoeira, Dom S. Damião, pregou um retiro para nós, e aí pediu para ir lá também fazer formação bíblica. Eu tenho, com a graça de Deus, vários livros publicados, são 11 livros publicados, dentre eles, uma coleção explicando a Bíblia, e aí eu fui para São Gabriel da Cachoeira. E lá, onde Judas perdeu a bota, não, onde Judas perdeu a meia mesmo, né, que é 700 quilômetros depois de Manaus, lá na divisa Brasil, Venezuela e Colômbia, onde tem lá aquela boca do cachorro que eles falam. Então foi uma experiência muito bacana também de conhecer índios, celebrar numa tribo indígena, estar com os indígenas, celebrar numa tribo indígena, sair com eles, fazer curso bíblico. E uma índia até disse que não sabia ler, não sabia escrever, mas que ela podia morrer em paz porque ela sonhava um dia em aprender as histórias da Bíblia e aprendeu um pouco das histórias da Bíblia. Aí depois eu assumi, depois dessa missão em Paragominas, eu assumi a paróquia Nossa Senhora do Carmo em Campestre. 30 comunidades rurais, uma outra realidade, juntamente com o Monsenhor José dos Seis, meu pai espiritual, gosto muito dele, e fomos fazer essa experiência também, de mais comunidades rurais, também grupos de reflexão, formação bíblica, e assim por diante. E desde o dia 15 de novembro de 2019, eu estou então aqui em Passos, na paróquia São Judas Tadeu, fazendo essa experiência, um povo maravilhoso também, trabalhando sempre juntos, na questão, os grupos bíblicos de reflexão, expandindo, a questão também dos sacramentos, questão da formação, questão dos jovens, questão também da catequese. Então, o que eu vejo de padre é isso. Você foi chamado por Deus, você é instrumento nas mãos de Deus, e você, juntamente com a comunidade, faz essa experiência de fé. Então, sempre peço a Deus que me ilumine. 2 palavrinhas mágicas que eu procuro fazer parte do meu ministério, que é amar e servir. Amar e servir. Nós estamos aqui para isso. Então, uma alegria muito grande estar nesse ano sacerdotal dando esse testemunho e dizer, que nesses 27 anos procurei celebrar cada missa verdadeiramente, como se fosse a primeira, como se fosse a única e como se fosse a última. E entrego meu coração, esse tesouro em vasos de barro, nas mãos de Jesus, porque sei que Ele é fiel, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E procuro ser simplesmente instrumento de Jesus, juntamente com todo o povo de Deus. Não existe padre, não poderia existir o sacerdócio, se não existisse exatamente o amor, a fé, o serviço do amado povo de Deus.